Mais uma vez é uma alegria estar aqui com os irmãos. Eu vou fazer alguma coisa que eu não fiz antes, por erro meu, somente meu, que é me apresentar um pouco melhor e também falar da minha família, certo? Eu sou o pastor Victor Cosson, pastorei a Igreja Batista Regular Emaús, em Parnamirim, e eu vim aqui hoje com a minha família. Está ali atrás a minha esposa e a minha filha, a minha esposa Andressa e a minha filha Liz. Elas estavam ali, eu acho que foram para lá porque ela deve estar chorando ali muito, com sono, mas é normal, certo? A minha filha, certo? Não a minha esposa. E, queridos, vamos abrir nossas Bíblias para Hebreus capítulo 2. Nós vamos, esses dias, meditar um pouco nesta carta, uma das cartas magnas da Escritura Sagrada, um dos textos mais difíceis, grandiosos, magníficos que temos na Bíblia. Então vamos ler juntos Hebreus, capítulo 2. Leamos comigo somente o versículo 1. Hebreus 2, 1. Diz assim o nosso Senhor: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Senhor, que a Tua palavra possa habitar ricamente em nossos corações. Que o Senhor venha a me calar e falar através de mim hoje à noite. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Na nossa igreja, nós temos um desafio imenso com crianças que estão no TEA, que é o transtorno do espectro autista. E Deus tem nos abençoado com crianças, com adolescentes e com jovens que são autistas, e eu tenho tido uma experiência maravilhosa e aprendido aspectos do amor de Deus que eu não conhecia. No momento que estávamos com aquela criança, com a nossa congregação, uma criança de mais ou menos uns 5, 6 anos, o seu nome é Giovana. Giovana, quando chegou em nossa igreja, ela não conseguia ser tocada, não falava nenhuma palavra e gritava constantemente, chorando. Hoje, Giovana chega na igreja gritando, pastor, pastor, e me abraça. É um salto imenso no seu desenvolvimento infantil. Mas, essa semana passada, Giovana me mostrou uma fé em Jesus, uma fé em Deus, que eu descobri que nem eu tenho. E isso aqui, para vocês, confessando o meu pecado de incredulidade, uma cena que pode parecer pequena, pode parecer boba e besta, mas foi mais ou menos assim que aconteceu. Era fim de um culto, ela estava correndo e brincando com as crianças da igreja, então ela dá um grito: mamãe, mamãe, pisei num espinho, mamãe, meu pé está doendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e aí, repetindo constantemente, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e eu fiz, Giovana, deixa eu ver. Ela botou o pé para cima, aí eu fiz, é só um pequeno espinho, deixa eu tirar. Ela fez, não, Jesus vai me curar. Eu fiz, não, eu sei, mas é só tirar um espinho. Ela fez, Jesus vai me curar. Eu fiz, então vamos fazer o seguinte, eu vou tirando e orando com você, vamos lá. Jesus, me cura desse espinho, em nome de Jesus, amém. Aí eu tirei o espinho, ela fez, passou. Vocês não viu? Mas naquela ocasião, bem infantil, eu me deparei que, em um certo momento, eu duvidei. Eu duvidei que Jesus pudesse curá-la sem a minha intervenção. Que de algum modo o espinho pudesse sair do seu pé e a dor pudesse desaparecer. Ou até, mais milagroso ainda,
pudesse continuar o espinho sem nenhuma dor sequer. Naquele momento, eu percebi que aquela criança tinha uma fé mais poderosa, mais genuína e talvez mais sincera do que eu tenho. E parando para refletir sobre isso, eu me deparei e me deparo com esse texto que iremos aqui juntos e estudar esses dias, que fala sobre uma salvação da qual nós não podemos nem devemos negligenciar, da qual a salvação e a certeza que temos de Jesus Cristo, nosso Senhor, que não somente morreu na cruz do Calvário, mas traçou um plano maravilhoso da eternidade ao presente e à eternidade futura. Um Deus que planejou, um Deus que se fez carne, um Deus que habitou entre nós, e assim, habitando, sendo homem, se fazendo como nós, mesmo assim não pecou, mesmo assim não falhou, mas abdicando do uso dos seus atributos divinos, se fez ali um conosco. Naquele momento, eu penso que talvez, quando imaginamos um Deus que se fez carne, tentamos tolher a nossa fé, tentamos, com o passar do tempo, ponderar a nossa fé em uma espécie de moldura de racionalidade e com pequenas doses de incredulidade, para fazer um pouco de sentido. É muito absurdo crer em um Deus que cura sem a intervenção humana, em um Deus que age, que move, sem necessariamente considerar o homem como seu instrumento. Ao mesmo tempo, eu me deparo com um Deus que também considera o ser humano e as suas criaturas como seus instrumentos no cumprimento do seu plano. E nessa tensão que ficamos, Deus precisa, não precisa, Deus faz, como é que funcionamos então? Essas conferências que teremos aqui, iremos meditar praticamente em Hebreus 2, do 1 ao 4. Porém, nós precisamos voltar no tempo um pouquinho aqui, voltar na carta, e também ir um pouco para frente, para entender o contexto do que se fala aqui. Então, leia comigo o versículo 1 novamente, que diz: por esta razão. Você pode se perguntar assim, certo, que razão? Que razão é essa? Se você ler todo o capítulo 1 de Hebreus, temos aqui a razão máxima do motivo pelo qual nós temos que nos apegar e de firmemente ouvir, nos arraigarmos, de fato plantarmos ali e fincarmos raízes no Senhor Jesus Cristo. A razão pela qual temos que nos apegar firmemente, temos que atentar às verdades ouvidas e jamais nos desviar delas, é simplesmente por causa de Jesus. E talvez você nunca tenha considerado isso. Considerado uma pergunta, eu quero que você grave hoje até o fim da mensagem. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Hebreus 1, do 1 ao 4, descreve o plano de Deus em toda a sua revelação, em todas as suas profecias dadas aos pais, aos profetas, dadas ali em um tempo em que Deus se comunicava ao homem por meio de revelação, e revelação audível, por meio de sonhos e visões. E naquele tempo, o Senhor falava com os homens de modo claro e específico, e depois, por meio do seu Filho, que é o pináculo, que é o centro da revelação de Deus. Falando em termos mais breves aqui, é como se no desenvolvimento de contar uma história, nós precisássemos passar por algumas etapas. Primeiro, contamos o cenário. Imaginem um campo belo e vasto, cheio de ricas flores. Depois, então, falamos dos personagens. Nesse campo tem alguns animais, temos cachorros,
temos insetos, até um rio com alguns peixes. Mas na história logo vai chegando naquele centro, no personagem principal. E naquele Campo Belo havia uma casa. E nessa casa uma família. E nessa família havia um homem. Perceba que na história as coisas vão se afunilando, vão se preparando para a chegada do personagem principal. Com o Senhor foi do mesmo modo. A história de toda a criação, o plano Senhor de redenção, quando nos foi narrado e por nós vivenciado, a criação de Deus, a queda do homem, com o plano ali, sorrateiro da serpente, mas o plano redentivo do Senhor em escolher um povo, em escolher uma família, e dessa família, dessa nação, gerar então, de maneira graciosa, no tempo certo, naquele momento, a encarnação do seu Filho. Parece que de fato, todo o Antigo Testamento, todas as profecias, tudo que refletia nas Escrituras Sagradas, apontava para o Senhor Jesus Cristo. Era como se Deus estivesse narrando para nós uma história, e até aquele momento, nós conhecêssemos o cenário, nós conhecêssemos os personagens, os figurantes, até mesmo conhecêssemos algumas moradias importantes, locais importantes, Jerusalém, Belém, mas até aquele momento faltava algo. Então, no versículo 2, e nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também o fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quando lemos essas palavras aqui, entendemos que tudo convergia, tudo apontava, tudo ia na direção do centro da história do homem, do ser humano, da nossa história, do universo. Que talvez você que esteja nos ouvindo aqui hoje, pela internet, ou aqui pessoalmente, pensou que até esse momento, a história tratava sobre nós, sobre você. Você se achava talvez até esse momento o centro do universo, mas nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre Jesus Cristo. Tudo é sobre Jesus Cristo. Hebreus aqui então vai nos contar de uma perspectiva majestosa o plano do Senhor em destronar os principados e potestades, em acabar e perdoar o pecado do ser humano e render e redimir todo o universo, entregando nas mãos de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o desenrolar desse plano maravilhoso, quando percebemos de quem se trata, de quem é esse Jesus, de quem é este Senhor, nós não podemos permanecer os mesmos. Não podemos agir da mesma forma. Eu não posso entender e compreender e conceber, e nem você deveria, se acostumar com uma fé medíocre, que considera Jesus como o Supremo Senhor, como aquele acima de tudo e todos, como aquele sendo o pináculo da revelação de Deus, o centro de toda a história. Ele veio e se humilhou, para que nós tivéssemos vida em abundância, perdoou nossos pecados, levou cativo o cativeiro, estamos em suas mãos, e aí você vem para mim, olha nos meus olhos, e fala assim: não, acho que eu não vou servir na igreja não, acho que eu vou ficar em casa hoje, acho que
se as pessoas tiverem falta de mim, elas têm que me procurar. Elas têm que vir até mim. Se ninguém fala comigo, eu não vou não. Se ninguém se preocupa comigo, eu não vou não. Ah, então você é o alecrim dourado, né? Aqui eu não falo de pessoas que estão com dificuldade, com algum tipo de tristeza profunda, depressão, ou até pessoas que precisam de ajuda de fato. Aqui a igreja tem que, com amor, chegar até elas. Eu falo das pessoas que têm uma relação e que confundem o amor de Deus, a relação com o corpo de Cristo, como se Deus não nos amasse, mas tivesse que ficar aqui no bom nordestinês, nos adulando. Olha, aqui de modo bem claro, Hebreus, ele fala aqui, se eu fosse reescrever, eu não posso fazer isso, né? Mas traduzir para o nordestinês a carta aos Hebreus, eu colocaria aqui assim: e quando o Filho veio a este mundo, ele veio porque ele amou ao mundo, não porque ele veio para adular o mundo. O mundo é dele, a criação é dele, nós pertencemos a ele, ele é o nosso Senhor e nós somos os seus servos, não o contrário. Entendendo isso, que Jesus é supremo, que o Senhor é supremo, como que nós ainda podemos considerar, ou melhor, desconsiderar a importância que a salvação tem para nós? Dos versículos 5 até o 14, o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, vai construir aqui um argumento magnífico, maravilhoso, que vai falar sobre a supremacia de Cristo sobre os seres que até este momento a humanidade, através também de Israel e demais nações, entendiam que eram as criaturas mais poderosas, mais magníficas de toda a criação. As cenas do Antigo Testamento com os seres celestiais, ou como nós conhecemos, os anjos, eram cenas de medo, pavor, agonia, alegria e certeza de que se um mensageiro dos céus, porque é isso que anjo significa, veio até nós, só pode acontecer duas coisas: haverá salvação ou juízo. E normalmente vem juntos, haverá salvação e juízo. Por isso que a figura angelical, ela é tão majestosa, tão grande, porque são seres poderosos, seres que só de olhar causam terror. Se você for até o livro do profeta Ezequiel, faça isso qualquer dia desses, e leia ali a descrição dos anjos. Nós imaginamos às vezes, né, aquela figura muito romântica das pinturas ali, iluministas, né? Aquele ser magnífico, com os cabelos dourados, os anjos voando, né? Aí você vai ler Ezequiel, é uma roda com 100 olhos, é um negócio voando gigantesco, é algo assombroso, e você fica, como assim? Que bicho é esse? Mas ali é para ilustrar o terror que nós devemos ter em relação, e aqui é muito importante, em relação tanto à figura em que eles representam, quanto quem eles são. Eles representam o Senhor e são mensageiros do Senhor. Queridos, talvez até hoje você não tenha parado para pensar nisso, mas quando nós nos deparamos com Deus, não sei vocês, mas ao imaginar, ao pensar sobre Deus, temos que ficar pelo menos um pouco, se não muito, eu fico muito, aterrorizados.
porque eu me deparo com o ser mais magnífico da além deste universo, mais poderoso, grandiosíssimo, colossal, todo-poderoso, que pode, se quiser, me esmagar. É como eu me deparo, ou me depararia, talvez, com um animal grande. Você já viu de perto um elefante? Um tubarão. O tubarão até que é pequenininho, mas... um elefante. Uma vez eu fui no zoológico e tinha um elefante sofrido, rapaz. Velhinho. Mas grande. Até aquele momento, eu tinha, se não me engano, uns 12 anos, eu jurava que elefantes eram o Dumbo, né? Eram fofinhos e amigos. E aí eu, criança, fui tocar na tromba do elefante. E aí quase que ele dá uma sacudida em mim. Eu com medo, quase que machuquei minha mão. E eu me deparei então, me dei conta da enormidade daquele animal. E eu tive medo. Mesmo ele estando engaiolado, acorrentado, isso é triste, mas estava. E eu do outro lado, protegido até pelos meus pais. Mas eu tive medo. E ter medo, não necessariamente, ter terror, não é você ficar necessariamente considerando Deus como se Ele fosse o seu inimigo. Se você não crer em Cristo, se você não teme a Deus, de fato Deus é seu inimigo. Mas como crentes, como aqueles que têm noção de que Deus é supremo, também deve residir em nós um certo assombro. Uma relação de entender o quão grande é o nosso Deus, o quão poderoso é o nosso Deus. E que esse Deus, sendo grande, sendo quem Ele é, mesmo assim, decidiu enviar aqui o seu Filho em resgate por nós. É por isso que o versículo 1 do capítulo 2 diz: por esta razão. Pela razão de que Jesus é supremo, pela razão de que Ele, quando habitou entre nós, quando se fez carne, triunfou sobre a morte, triunfou sobre o pecado, triunfou sobre a serpente, esmagando a sua cabeça. É por isso, é por esta razão, porque Ele é supremo, maior do que os anjos. Quem pode dizer, e todos os anjos de Deus o adorem, versículo 6, ou até mesmo, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino, versículo 8. Ou até mesmo, versículo 10, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são a obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste? Também qual manto? Os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anjos jamais terão fim. Ora, o qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés. O quão magnífico é o nosso Senhor Jesus. O quão supremo é o nosso Senhor Jesus. Mas, considerando quem é Jesus, considerando o que Ele fez e o que Ele faz, considerando quem nós somos agora, porque se Jesus é supremo, e Ele é acima até dos anjos, que já são criaturas magníficas, grandiosas, e nós? O que restam de nós? Quem nós somos para olhar para o Senhor, para tratar o Senhor com falta de firmeza, com uma fé duvidosa, como se isso fosse possível, como uma incredulidade copiosa? Quem somos nós? Como que podemos suportar, se por esta razão, que é saber quem é Jesus,
o quão supremo Ele é. Eu me deparo com a criança Giovana, que olha nos meus olhos, enquanto eu tento, de maneira simples, tirar o espinho do pé dela, e ela diz: não me toque, Jesus vai me curar. E o primeiro pensamento na minha cabeça foi: é só um espinho, eu consigo tirar. Eu posso resolver isso. Pode parecer besta, mas analisando aquele momento lá atrás, a primeira coisa que me veio à mente foi: certo, eu sei que Deus pode, mas não precisamos de Deus para isso. Isso é vergonhoso, meus irmãos. É vergonhoso porque nós estamos acostumados, muitas vezes, a reduzir a ação de Deus a essas 4 paredes aqui. A uma vida eclesiástica. A uma vida em que tudo que Deus faz acontece aqui. Daqui para fora, Deus não tem que se meter nisso. Deus não se mete na minha universidade, no meu trabalho, na minha escola, nos meus relacionamentos fora daqui. Deus não se mete na minha família. Deus se mete no que é dele, a igreja. O resto, eis aqui a má compreensão que temos. Porque se você ler novamente, você vai ler aqui o versículo 2. Você leia comigo aqui atentamente o que diz. Aqui fala: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Tudo pertence a Ele. Tudo é dele. O que você chama de teu, o que você diz meu, não é seu. O que você toma posse, e aqui é interessante, né? Porque isso é usado constantemente. Toma posse daquilo outro. O único que tomou posse foi Jesus. Porque a Ele pertence tudo. Quando se humilhou, quando ressuscitou, e agora à destra de Deus Pai, reinando sobre tudo. E um dia, aqui, em um futuro que eu creio não tão breve, reinará fisicamente para todo sempre. E nós cremos em um Deus que se manifesta, que age por meio. É por isso que ele diz no versículo 1 do capítulo 2: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por qual razão? Porque Jesus é supremo, porque Ele é Senhor sobre tudo e todos, porque Ele é grande, porque Ele é Rei, porque Ele é maior do que os anjos. Por esta razão, importa que nos apeguemos. E aqui eu tenho outra história. Essa, ela é mais absurda, ela é cabeluda, literalmente cabeluda. Vou confessar aqui outro pecado, está quase virando aqui né? Eu tenho outro pecado que é, de vez em quando eu tenho tempo, eu gosto de perder tempo. Eu pego o meu celular, vou no Instagram e clico naquela lupinha, né? E ali, meus irmãos, é um infinito de coisas, né? Coisas que eu nem sei como que pararam ali. O algoritmo junta. Eu gosto muito de ver duas coisas. Eu vejo muita coisa de teologia e de comida, né? Já está tendo aqui, né? E juntou as duas coisas, saiu um vídeo de um rapaz que ele junta cabelo caído. Não sei como que chegou a esse resultado. E eu me segurei para não falar aqui sobre isso, mas eu tenho que falar. Porque tem tudo a ver. Como assim, pastor? Cabelo caído. O rapaz, ele junta cabelo caído, amarra numa fita crepe, ele conta fio por fio
fio por fio. Se alguém que conhece esse Instagram e segue, pare de seguir, pelo amor de Deus. Mas é esquisitíssimo. Eu fiquei ali olhando aquele negócio, mistura de grosseria com nojentice. E eu caí num vídeo dele que ele conta: eu estou guardando 138.610 fios de cabelo. Ele contou um por um. Ele faz isso há mais de 3 anos. Ele mostrou o método dele, a fita que ele usa, quanto ele cola, quanto vai em cada fita, quanto vira uma mecha, quanto vira um cacho, quanto vira uma peruca. E eu fiquei, meu Deus, isso você for dizendo assim, a página, há 3 anos que ele posta vídeo, foto, tudo sobre isso. E eu só me fiz com uma pergunta: como é que alguém consegue ser tão comprometido com alguma coisa totalmente sem propósito, e nós, que temos o propósito dado por Deus, não temos o mesmo comprometimento? Que absurdo é esse? Por que que nós não nos apegamos com mais firmeza às verdades do Evangelho? Se este jovem, esse homem, faz uma coisa tão esquisita e inútil como essa, com tanto afinco, com tanta destreza, cuidado. Como? Como que isso é possível? Como que nós, que temos a certeza de que Jesus Cristo é supremo, de que o Senhor, Ele nos deu a vida eterna, pelo seu sangue precioso derramado, e nós insistimos em tratar a salvação, em tratar o nosso relacionamento com Deus, em tratar a vida eterna, como se ela não fosse nada importante. É vergonhoso. Vendo aquele vídeo, foi nojento e vergonhoso. Porque qual é a coisa que você faz todos os dias por 3 anos? Tem alguma coisa que você faz todos os dias por 3 anos? Constantemente? Que tem um controle? Que não falha um dia sequer? É muito tempo, não é? Fazer uma coisa sem falhar, constante, firme. Como é que alguém sem propósito, porque juntar cabelo, você pergunta qual o seu propósito, ele fez, estava curioso. Era pandemia, estava curioso, queria ver onde isso vai dar. Não tem nenhum propósito aqui, nenhuma razão para aqui, não é para ele doar para um negócio, não, nada. Nada. Ele simplesmente acorda todo dia, penteia o cabelo, o que cai, ele junta e conta fio por fio, fio por fio. Por 3 anos. E como é que nós, com a nossa fé, qual foi a última vez que você pode dizer assim: eu estou discipulando um jovem da minha igreja que se converteu a Cristo, já fazem 3 anos. Eu estou orando com uma senhora da igreja que perdeu o filho, já fazem 3 anos. Eu estou servindo na igreja, em tal ministério, há 3 anos. O quão irresponsáveis, o quão descompromissados, o quão nós não levamos a vida cristã a sério. Dizemos, somos crentes. Botamos lá no Instagram, né? Cristão, 18 anos. Mas na vida prática, no dia a dia, no cotidiano, não agimos assim. Achamos e dependemos, às vezes, de ações extraordinárias. Queremos, às vezes, que o céu, ele se fenda. Que Deus, ele, do céu, diga: filho meu, servo fiel.
Queremos coisas magníficas, sendo que do simples, do cotidiano, do ordinário, nós excluímos Deus da equação. Porque Deus é coisa de igreja. No meu relacionamento, na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, aqui é outra coisa. Aqui quem resolve sou eu. Aqui quem decide sou eu. Queridos, pela razão que temos em Cristo, temos que nos apegar com firmeza às verdades que ouvimos e delas jamais devemos nos desviar. Queria dedicar essa parte final para contar para vocês uma história. A história que talvez possa ser da sua vida. Nós temos diversas oportunidades, não somente no contexto eclesiástico fechado, mas no nosso dia a dia, de propagar o Evangelho e refletir a glória de Deus. Eu vou citar aqui alguns exemplos que eu listei de coisas que nós podemos fazer. Eu separei por faixa etária, para ninguém aqui ter desculpa, certo? Para as crianças, você pode, todos os dias, escovar o seu dente para a glória de Deus. Pastor, que coisa pouca. Bafo é coisa feia, viu? Mas mais do que isso, escovar o dente é obedecer o pai e a mãe quando manda você fazer. Escovar o dente é cuidar da sua higiene, lhe dar responsabilidade. Escovar o dente é você entender que tem coisas na sua vida que ninguém vai pegar a sua mãozinha e fazer você escovar. Que você tem que ter a responsabilidade, o compromisso de fazer isso. E isso você vai aprendendo a como ter isso para a glória de Deus. Aos pré-adolescentes e adolescentes, você pode usar as suas redes sociais para a glória de Deus. Primeira dica, aqui é central, usando menos. Queridos, eu só achei esse menino do cabelo porque eu estava usando muito. Tanto que depois disso eu desliguei o celular e fiz absurdo. Parei, fiquei o dia todo sem usar. Mas queridos, nós perdemos muito tempo. Enquanto perdemos esse tempo, estamos, de certo modo, não nos apegando à verdade das Escrituras, nos apegando à vida como se isso aqui fosse o suficiente. Como se o agora fosse o suficiente. Não. Mas você também pode, com as suas redes sociais, falar para os seus amigos sobre Jesus Cristo. Compartilhar ali, de fato, um devocional seu. Está falando do amor de Deus. É um meio que alcança muitas pessoas hoje. Estamos aqui transmitindo isso. Vocês jovens, e aqui jovens e jovens adultos, vocês podem, com os seus relacionamentos de amizade, namoro, glorificar ao Senhor. Sejam santos. Não caiam no conto que vocês podem sair sozinhos à noite e nada vai acontecer. Não caiam no conto de que vocês conseguem resistir. Fujam. Corram. Não dá. Não dá. Não deixem de discipular um ao outro.
de orar um com o outro, de ler a Bíblia juntos. Para os seus amigos, quais deles conhecem a Jesus? E quais não conhecem? E você permanece em silêncio. Fale para eles. E aos jovens adultos, e agora já aos que trabalham, casados, e aqui por diante, você pode no seu trabalho, você pode na universidade, você pode na sua casa, viver toda a sua vida para a glória de Deus. Começando pelo simples fato de fazer uma coisa que poucas pessoas fazem, mas mentem que fazem muito. Eu desafio você a fazer uma coisa que já é falada nos púlpitos há muitos e muitos anos. Creio e tenho certeza absoluta que o pastor Soares deve ter cansado de falar isso para você. Você tem que chegar em casa, você pega a sua Bíblia, isso aqui, ó. Você não conhece aqui, ó, Bíblia, prazer, Bíblia, você. Você assopra a poeira de cima, aí você abre a sua Bíblia, aí você faz uma coisa magnífica, você lê. Aí quando você lê, o que você não entender, você vai anotando. O que você entender, você vai se perguntando, como eu posso aplicar isso na minha vida? Se houver alguma dúvida mais difícil, você vai pesquisando. E aí, sem perceber, você vai fazer o quê? Estudar a Bíblia. Olha que coisa legal. Muitos pais, muitas mães, muitos filhos, se estudassem a Bíblia, pelo simples fato de estudar a palavra de Deus, fariam uma imensa diferença em seus contextos familiares. Sabe por quê? Porque para nos apegarmos, e aqui é muito interessante, porque o autor de Hebreus, ele usa não o singular, mas o plural, e ele se inclui. Olha o que ele diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Isso significa que nem o autor de Hebreus, nem o pastor Vitor, nem o pastor Soares, nem ninguém que está aqui está livre de não apegar, de não agarrar com firmeza. Não está livre de falhar. Somos suscetíveis à falha, suscetíveis à negligência. É por isso que essa lembrança é escrita em um tom de inclusão e também um tom de exortação. Por esta razão, nos apeguemos, agarremos com mais firmeza, com seriedade, com compromisso, as verdades ouvidas. E para saber quais são essas verdades, você tem que lê-las, que conhecê-las, que estudá-las. E aqui não é só ler a Bíblia por ler, decorar versículo por decorar. Alguns meses atrás, na nossa igreja, uma competição de quem dizia mais versículos. E aí um jovem, melhor, uma criança, né, adolescente ali, chegou e fez: eu sei um. Eu fiz: qual? Aí ele fez: João 4, acho que é 4, 14 ou 16. Aí eu fiz: qual? Ele fez: e Jesus disse. Aí eu fiz: e agora? Aí ele fez: vá e chame teu marido. Aí eu fiz: como assim? Aí, mas é um versículo. Eu fiz: é um versículo. Valeu o ponto? Valeu, né? Eu disse que valia ponto. Só que ficou na minha cabeça um ensinamento. O quanto nós lemos, decoramos e não entendemos. Não guardamos de fato.
Aquele versículo, sozinho, isolado, fora do seu contexto, não tem o menor significado. Mas no seu contexto, há um profundo ensino sobre alguém que precisava desesperadamente de Jesus Cristo. Por isso temos que ler, estudar e entender. Isso é muito importante. Então não chegue e vá lendo como se fosse um campeonato. Vá devagarinho. Se for necessário, passe um mês em um capítulo. Mas estudando, se dedicando, se perguntando, questionando, edificando a tua fé. Ou como diz aqui, se apegando mais firmemente, abraçando mais firmemente, guardando mais firmemente. Sabe por quê? Porque se guardarmos, se retermos, não iremos nos desviar. Só nos desviamos porque as verdades, elas não passam da superfície. Elas não vão profundamente na tua alma. Porque aquelas que atingem profundamente vão modificar o teu coração, o centro da nossa vida. E quando uma verdade, ela se fundamenta no coração, ninguém pode mais tirar daqui. Quando o Evangelho, ele fundamenta no coração. Quando a salvação fundamenta no coração. Quando chamarem, ei, vamos lá na igreja hoje, arrumar o painel. Vou agora. Ao invés de dizer, vou nada, tô dormindo aqui. Vamos lá na igreja, ajeitar o som da conferência. Eu vou nada. Agora, 4 da tarde, sábado, tem futebol. Vou nada. Quando falarem assim, olha, amanhã tem escola bíblica. Vixe. Não. É muito cedo. De manhã logo? Não. Se o pastor e a igreja mudar para de tarde, eu participo. Aí muda e adivinha? É muito tarde, não vou não. Se nós nos apegarmos firmemente às verdades, não somente jamais nos desviaremos, mas também passaremos a tratar e a levar o nosso Deus a sério. Jesus como supremo, acima dos homens, acima dos anjos, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E guardando o Senhor Jesus em nosso coração. Assim poderemos dizer, quando nos perguntarem, por que você é crente? Por que você vai para o culto? Por que você não cola? Por que você não mente? Por que você não engana, não dá um jeitinho aqui? Por que não faz isso e aquilo outro? Você vai dizer, por esta razão aqui. Por esta razão. Porque Jesus Cristo é supremo. E se Ele é Senhor e supremo, eu me submeto. Eu sou o seu servo. Vamos orar.